Oi meninas! No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como é realizado o procedimento de neutralização labial. Nesse caso, eu tô realizando o procedimento numa boca que ela tinha a borda mais escurecida e o centro ele era levemente arroxeado. Eu começo fazendo uma marcação na parte de baixo do lábio com uma canetinha em gel branca, após ter ficado 10 minutos com o anestésico tópico agindo no local do lábio. Eu limpo primeiro a parte de baixo, não limpo todo o lábio, ainda deixo o anestésico agindo na parte de cima. Aí eu faço o contorno é essencial, tá bom, meninas? E coloco esse disquinho de algodão dobrado só na parte de baixo, eu não coloco em toda a boca para não ficar incomodando a cliente e ela não ficar desconfortável ali com aquele algodão cobrindo toda a boca dela. Estou usando a cor Neutralizer da Gama Pigments e eu quero falar para vocês sobre a importância de contar as passadas. Estou utilizando o movimento pendular, o movimento de vai e vem, né, como muitas pessoas falam, e eu faço 4 passadas em cada região. Então vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, no caso. Então, eu desço, subo, desço e subo. Se vocês optarem por trabalharem com só vai ou só vem, sem ter o movimento de pêndulo, vocês vão ter que fazer 8 passadas, meninas. Vocês vão fazendo a passada, sentindo a agulha permear na pele. Não adianta fazer a passada muito leve e também não pode ser super pesado que vai rasgar esse lábio e machucar. Você também tem que prestar atenção que tem que ter tinta o tempo todo ali no cartucho da máquina. Porque cada pontura que fizer no lábio tem que sair tinta. Se vocês só perfurarem o lábio sem colocar cor, vai ficar um machucado e vai acabar saindo muito sanguinho, muita gotícula de sangue, o que acaba atrapalhando o procedimento. Percebam, meninas, que a minha máquina fica sempre a 90 graus da minha cliente. A parte de dentro, eu mudo o ângulo para ficar mais fácil de deixar esses 90 graus a máquina. Porém, as passadas são as mesmas. Então, eu vou e volto. No cantinho, é um pouquinho mais difícil de fazer essa técnica de pêndulo. Então, se vocês trabalharem com a varredura em formato de leque, tem que fazer 8 passadas. Meninas, o lábio não é um procedimento para demorar 2 horas. Se vocês fizerem esse passo a passo do jeitinho que eu tô passando para vocês, que é uma técnica assim de milhões, eu fiz muitos cursos para conseguir aprender essa técnica, não tem erro, tá bom? Primeiro de tudo, não pode ficar conversando muito durante o procedimento, não pode ter uma pessoa ali junto na sala que você tá conversando, porque tem que ser contado. Segundo, não pode pegar e ter emenda, então vocês não podem fazer as passadas, deixar um espaço, fazer passada, deixar um espaço. Vocês têm que sair da onde o pêndulo finalizou a próxima passada. Então, vocês dividem esse lábio em algumas partes ali. No próximo vídeo, quando eu fizer, eu vou mostrar para vocês que dá para dividir com a caneta mesmo, para vocês não se perderem. E após a finalização da varredura, ou do pêndulo, como vocês preferirem falar, né? Vocês iniciam o próximo pêndulo. Porque não pode ficar um pedaço, uma faixa ali sem aplicação de cor, porque senão depois fica manchado. A parte interna, vejam que ela é uma parte mais lustra, então não dá para fazer com o mesmo peso de mão que vocês estão fazendo ali na parte de fora do lábio, porque senão dá muito sangramento, machuca. Principalmente em casos que a cliente não hidratou tanto esse lábio, não preparou tanto esse lábio. Antes do procedimento de micropigmentação labial, tanto a neutralização quanto a questão de lábio mais pálido, você sempre explica para essa cliente que ela tem que preparar esse lábio
tem que hidratar muito esse lábio, vir com ele mais lisinho, estar com a hidratação em dia, beber muita água, deixar ele esfoliadinho pelo menos um dia antes e vir com ele mais hidratado, preparado para ter também essa fixação melhor de cor. Em casos de herpes recorrente da cliente, vai muito também do nosso procedimento. Quanto mais demorado for esse procedimento, quanto mais vocês ficarem ali passando essa máquina, passando essa agulha no lábio, mais há risco de ativar esse vírus, né? Então, meninas, cuidem, façam o procedimento de forma mais ágil, porém, tendo treinado bastante antes, né? Finalizado a parte de baixo do procedimento, vejam como já fica diferente a cor do lábio natural dela com o lábio que foi neutralizado. Gente, é na hora que a gente vê o procedimento. Ali vocês veem que eu limpo a parte de cima e dobro esse algodão para só limpar em volta. Eu cuido para não ficar passando restante de anestésico ou até esse algodão que tem um pouquinho de anestésico onde já foi feito. Porque senão fica esbranquiçado, depois não dá para tirar foto. A gente tem que esperar bastante depois que finaliza o procedimento, pelo menos uns 10 minutos. E ainda tem o risco de ficar arroxeado se esse teu anestésico tiver epinefrina. Na parte de cima, o segredo do arco do cupido, meninas, é desenhar um coração. Vocês simplesmente vão desenhar um coração na parte de cima para ficar um arco do cupido bem bonito, uma base de coração, né? E o contorno em volta tem que emendar os cantos para não extrapolar o canto e ficar como se fosse um batom borrado, que fica muito feio. Faço a mesma colocação do algodão por cima do dente que eu fiz na parte de baixo, eu faço em cima também. Bem tranquilo. O esticamento, meninas, não pode ser super esticado. Tem que ser suave, tá? Esse lábio não pode estar ali super esticado, porque senão dá muita gotícula, fica difícil de trabalhar. Então, é um lábio semi-esticado, porém, se tiver muita ranhura nesse lábio, tem lábios que são muito cheios de vinco, de marca. Não toquem essa agulha nesse lábio até vocês não tiverem deixado ele o mais liso possível, porque senão por dentro dessas ranhuras vai ficar uma falha, vai ficar uma marca. Letícia, como que eu vou deixar esse lábio mais liso sem esticar tanto? Coloquem um pouquinho mais de algodão dentro, pressionem ele para baixo, dobrem ele um pouquinho mais para cima ou para baixo e vão fazendo com calma e por partes. Porém, nunca esquecendo das 8 passadas. Ou 4 passadas, se vocês fizerem com um movimento pendular, né? Então, sobe, desce, sobe e desce. Como vocês viram ali no vídeo. Aí, para fazer a parte de dentro, eu faço na diagonal e vou também. Subo e desço. Para ficar aquele procedimento maravilhoso. Ali no vídeo, meninas, eu cortei esse vídeo, obviamente, né? Deixei ele muito mais rápido para esse vídeo aqui não ficar longo para vocês. Mas eu demorei nesse lábio exatamente 36 minutos para fazer ele, tá? Tanto a marcação quanto a colocação de cor e depois o acabamento com o Naked, que eu vou mostrar para vocês ainda. Então, 36 minutos de aplicação do lábio completa. E eu cortei as partes que eu vou limpando a minha mão. Porque, ó, como acabou de aparecer ali, ó, conforme a gente vai apoiando a mão ali nesse lábio, vai ficar sujo. Então, meninas, tem que estar sempre limpo as pontas dos dedos ali da luva, para vocês não ficarem borrando aonde vocês já passaram. Ou também para vocês não ficarem pintando nas regiões onde ainda não tem cor. Pra gente não ter problema em visualizar esse procedimento. O procedimento tem que ser limpo. Quanto mais limpo for o procedimento, mais fácil de fazer, mais fácil de vocês visualizarem onde falta cor, porque às vezes vocês limpam uma região que foi feita, que nem nesse caso ali, eu já limpei o outro lado ali que eu fiz. E eu espero subir a cor. Depois que sobe a cor, eu visualizo e vejo se ficou alguma parte ainda sem colocar cor. Aí eu volto ali só naquela parte e faço um pouquinho mais de cor, não as 4 passadas de novo, um pouquinho mais, umas 2 passadinhas, mas
para dar um acabamento, uma finalização e ter uma cicatrização bem homogênea, bem completa. Ali eu vou finalizando já o procedimento. Já tenho quase a última parte pronta ali, ó. Percebam que eu vou apoiando com o meu dedinho, porque é um costume, gente. A vida toda eu trabalhei com esse dedinho apoiando ali, porque ele me ajuda a abrir esse lábio e eu não ter que esticar ele demais com as duas pontas dos dedos da outra mão. Porém, tem profissionais que fazem com a mão toda fechada. E tá tudo bem, tá? Vai em questão de treino, de vocês se adequarem, se adaptarem ao procedimento. Ali no canto, vejam que eu abro mais. Ó, eu puxo pra cima para conseguir visualizar bem. E cuidem, meninas, para não sair do lábio nos cantos, porque fica horrível. Fica parecendo que o lábio tá borrado. Outra dica importante: sempre a ponta do cartucho tem que estar limpa, porque essa tinta ela vai secando, principalmente essas tintas que tem bastante pigmento, são tintas que tem bastante fixação e durabilidade, elas vão secando ali na pontinha da biqueira ou do cartucho, né? E não vai mais saindo cor, né? A agulha vai saindo, mas sem cor. Então, como eu falei no começo do vídeo ali pra vocês, não pode fazer isso. Finalizei o procedimento de neutralização. Olha lá, a cliente bem tranquila. Ela não sentiu desconforto, não sentiu dor, nada. Ficou bem tranquila, dando risada ali, uma querida. Aí agora, eu venho dando uma olhadinha se eu preciso fazer, ó, uma adequação da cor em algum cantinho, ó, em alguma beiradinha. Eu volto ali com laranjinha passando. Bem tranquilo. E por que eu fiz esse acabamento com laranja? Porque, como eu falei antes pra vocês ali, tem partes que eram mais escuras. Então, eu quis dar um repasse apenas nas regiões que são mais escuras e aonde eu visualizei que ainda poderia ficar falta de cor, que poderia ficar manchado quando cicatrizasse. Isso faz também evitar com que precise de uma nova neutralização antes do retorno para colocação de cor. Existem casos que o lábio é mais escuro que precisa fazer 2 neutralizações. É comum. Mas eu acabo, assim, tentando fazer com que evite de fazer uma nova neutralização. Porque senão é um processo muito demorado e a cliente ela fica muito ansiosa para ver o resultado final. Então, eu sempre dou esse acabamento, sempre pensando, claro, no bem-estar da cliente, se ela ainda suporta, assim, a aplicação do anestésico. Mas lembrem-se, não é um procedimento demorado. Antigamente, eu demorava aí 2 horas e meia para fazer uma boca. Meninas, a minha cliente sofria demais e eu ficava reaplicando anestésico, aquele esquema todo, e ficava a boca rígida e voltava meia sola e cicatrizado, não ficava legal. Então, assim, eu indico vocês treinarem muito para ter um resultado mais interessante e com mais agilidade. Para limpar, eu aplico um pouquinho de vaselina para facilitar a limpeza. E agora eu tô finalizando as bordas com o Naked também da gama. Pra que essa parte, meninas? Pra deixar mais homogêneo a borda dela, que tem uma pequena mancha de contorno. Aí eu passo apenas uma passada em todo esse contorno. Apenas um vai e vem, não são 4 passadas. São 2 passadas, né? Vai e vem, bem rapidinho e a mão super leve. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Nessa explicação eu tirei muitas dúvidas e deixei dicas valiosas para vocês fazerem esse procedimento de neutralização labial de forma fácil, de forma rápida e que tragam resultados excelentes aí para a clínica de vocês e que a cliente de vocês saiam muito satisfeita. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, não percam os vídeos que eu posto aqui, porque sempre vai ter dicas valiosas e conteúdos muito interessantes para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!